Bom dia, meu nome é Yasmin e eu vou apresentar o conceito de metagenômica e algumas de suas aplicações. Antes de falar da metagenômica em si, é importante ressaltar que durante muitos anos as técnicas de biologia molecular dependiam do cultivo das amostras obtidas, sejam elas ambientais ou do corpo humano. Porém, a constatação de que apenas 1% a 3% dos micro-organismos eram cultiváveis motivou o desenvolvimento de novas estratégias que permitiam analisar os micro-organismos sem as limitações associadas aos cultivos. Esses micro-organismos vivem em comunidades complexas e, como existe uma infinidade deles que não sobrevivem fora das condições naturais, o uso exclusivo dos cultivos limitava o nosso conhecimento acerca da biodiversidade existente. E é aí que entra a metagenômica. Esse termo foi empregado pela primeira vez em 1998 e se referia à recuperação de genomas de bactérias cultiváveis e não cultiváveis a partir de amostras do solo. A metagenômica surgiu a partir da genômica, que se trata do estudo do genoma completo de um organismo, mas no caso da metagenômica ele é empregado em um contexto de comunidade, ou seja, é o estudo do DNA de todos os micro-organismos de um ambiente ao mesmo tempo. Se trata de um sequenciamento em massa. Ele utiliza técnicas de sequenciamento de nova geração, seja de apenas um gene ou do genoma total. Mas no caso do sequenciamento do RNA ribossômico da comunidade, ele por si só não é considerado metagenômico, porque ele se trata de apenas um gene, mas ele pode ser uma etapa preliminar útil para o projeto de metagenômica. No caso da análise metagenômica por sequenciamento de shotgun, que é o do sequenciamento de genoma total, tem a capacidade de identificar a maioria dos organismos, são bactérias cultiváveis ou não cultiváveis, na amostra ambiental. Fornece dados sobre a composição, a estrutura e interação dinâmica da comunidade no ambiente. Também fornece informações sobre as atividades metabólicas e atividades funcionais dos micro-organismos em uma amostra ambiental. A metagenômica ela é análoga à genômica e ambas utilizam as mesmas tecnologias de sequenciamento. Porém, a genômica parte de um cultivo puro para depois se realizar a extração de DNA e, por fim, o sequenciamento. Já na metagenômica, a gente vai partir de uma comunidade microbiana da qual se extrai o DNA sem a necessidade de cultivo. Depois, todo esse DNA extraído é sequenciado e os conjuntos de genomas obtidos são analisados. Através das técnicas de bioinformática, esses conjuntos são comparados a sequências já conhecidas, que estão organizadas em bancos de dados chamados de bibliotecas genômicas. E assim é possível analisar a biodiversidade e até aqueles micro-organismos que ainda não eram conhecidos podem ser identificados. Os objetivos dos projetos de metagenômica geralmente incluem identificar genes funcionais e ou novas vias metabólicas, estimar a diversidade microbiana, compreender a dinâmica da população de uma comunidade inteira e identificar biomarcadores que seriam úteis para classificar um tipo de processo ocorrido em ambientes específicos. Também pode-se realizar uma metagenômica comparativa, onde vai ser feita uma comparação entre dois ambientes ou mais e verificar as diferenças específicas para predizer aspectos físico-químicos. Um exemplo de genômica comparativa é a comparação de microbiomas intestinais. A metagenômica também pode contribuir na biomedicina, com a descrição em escala global do papel do microbioma humano na saúde e na doença dos indivíduos e populações, e o desenvolvimento de novas estratégias de diagnóstico e tratamento com base nesse conhecimento. Na biorremediação, com o uso de micro-organismos para restaurar ecossistemas e até mesmo desenvolver ferramentas para monitorar danos ambientais em todos os níveis. Além disso, ela pode contribuir para o desenvolvimento de modelos de ecossistemas microbianos baseados em genoma, para descrever e prever processos ambientais globais e mudanças. E na biotecnologia para identificação e exploração das capacidades biosintéticas que são notáveis e diversas das comunidades microbianas para gerar produtos industriais, alimentares e de saúde. Por fim, eu trouxe 3 estudos que empregaram a metagenômica para determinar as diferenças e especificidades de cada ambiente. Esses trabalhos usaram tanto o sequenciamento shotgun quanto o sequenciamento de RNA ribossômico 16S. Eles foram os primeiros estudos realizados em comunidades muito complexas. Nesse primeiro estudo,
Ele foi realizado em 2004 com amostras coletadas do mar de Sargassos, onde esses autores analisaram mais de 1 bilhão de pares de base e identificaram pelo menos 1.800 espécies, incluindo 148 que eram desconhecidas. Nesse segundo estudo, ele realizou uma metagenômica comparativa em amostras derivadas de solo agrícola e do mar. Além das diferenças do ambiente, eles também selecionaram ambientes pobres e ricos em nutrientes. A análise quantitativa do conteúdo genético desses ambientes revelou impressões digitais específicas de cada habitat, que refletiam características conhecidas dos ambientes amostrados, sendo que menos de 1% das leituras de sequência que eles adquiriram puderam ser atribuídas às sequências já conhecidas. Nesse último estudo, o microbioma intestinal de gêmeos obesos e magros foi comparado, revelando que o microbioma era compartilhado em sua maioria entre os membros da mesma família, mas que cada par de gêmeos tinha uma variação nas linhagens bacterianas presentes. Eles concluíram que, embora as microbiotas sejam quase idênticas, a diversidade de associações de micro-organismos pode produzir um microbioma central em um nível funcional, e que os desvios desse núcleo estão associados às diferenças nos estados fisiológicos desses gêmeos. Estas são as referências utilizadas. Muito obrigada.